Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Sexta-feira Santa. Paixão do Senhor, 18 de abril de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos, fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida,
tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio da paixão de Cristo. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se torna obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Narrador 1. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: Jesus, a quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Narrador, Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Narrador, eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Narrador, assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Narrador, Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Narrador, então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Narrador, Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Narrador, os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Narrador, quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote. Evangelho. Anúncio da paixão de Cristo. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se torna obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Narrador 1. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: Jesus, a quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Narrador, Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra.
De novo lhes perguntou: A quem procurais? Narrador, eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Narrador, assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Narrador, Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Narrador, então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Narrador, Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Narrador, os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Narrador, quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote. Narrador, então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Narrador, muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, está escrito. Narrador, depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Narrador, assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Narrador, assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Narrador, depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Narrador, dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Narrador, havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Narrador, e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Narrador, era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Tudo está consumado, amor até o fim. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos diante do mistério mais profundo da nossa fé, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa do Evangelho de João nos convida a entrar com reverência nesse drama sagrado que revela a grandeza do amor de Deus por nós. É um dia de silêncio, contemplação e lágrimas. Mas, acima de tudo, é um dia de amor. Tudo está consumado, João 19,30. Com essas palavras, Jesus não apenas encerra a sua vida terrena, mas realiza plenamente o projeto de salvação que o Pai lhe confiou. Ele não foi vencido pela cruz, ele a abraçou. Foi até o fim, com liberdade, com coragem, com fidelidade. A morte não o derrotou. Ele a transformou em oferta, em entrega, em redenção. O Evangelho segundo João é profundamente simbólico. João nos mostra que Jesus está no controle de cada momento. Quando pergunta, a quem procurais? E responde, sou eu, ele se revela como o bom pastor que entrega a vida por suas ovelhas. Ele protege seus discípulos até o fim. Na cruz, ele não é apenas um homem crucificado. É o Cordeiro Pascal, é o Rei coroado de espinhos, é o Filho obediente, fiel até a última gota de sangue. Pilatos pergunta, o que é a verdade? E ali, diante dele, está a verdade em pessoa, Jesus, que não respondeu com palavras, mas com o testemunho. Sua realeza não é deste mundo, porque seu trono é a cruz e sua coroa, a dor. Seu reino é dos que amam, dos que perdoam, dos que se doam. Mas também a dor humana nesse caminho, o abandono dos discípulos, a negação de Pedro, o julgamento injusto, os gritos de ódio, a solidão do Calvário. Tudo isso Jesus assumiu por amor. Cada ferida em seu corpo é sinal do nosso pecado, mas também da misericórdia infinita que nos resgata. E no auge da dor, ainda há compaixão. Jesus, ao ver sua mãe e o discípulo amado, entrega-os um ao outro. Mulher, este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. Na cruz nasce a igreja, representada por Maria e João. Jesus não nos deixa órfãos, entrega-nos a sua mãe. E entrega-se totalmente, até dizer, tenho sede. Não é apenas sede física, é sede de almas, sede de amor, sede da nossa salvação. Por fim, tudo está consumado. A missão está completa. O véu do templo se rasga, e o caminho até Deus está aberto. O sangue e a água que jorram de seu lado aberto são os sacramentos da Igreja, nascidos do coração transpassado de Cristo, o batismo e a Eucaristia. Irmãos e irmãs, diante da cruz, não há lugar para indiferença. A cruz nos exige resposta. Ou somos do mundo que grita crucifica-o, ou somos dos que ficam de pé ao lado da cruz, com Maria, em silêncio fiel, amando até o fim. Hoje, que possamos olhar para aquele que foi transpassado e deixar que esse olhar nos transforme.
Que nossa resposta seja uma vida de entrega, de perdão, de fé. Que sejamos testemunhas da verdade, mesmo quando isso nos custar. E que possamos dizer com Jesus, um dia, ao final de nossa jornada, tudo está consumado. Silêncio. Contemplação. Adoração. Amor. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que pela paixão de vosso Filho unigênito nos salvastes da morte eterna, concedei a todos nós, que recordamos hoje com reverência e fé a cruz de Cristo, a graça de vivermos na luz da sua ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. E que a cruz de Cristo seja para nós força, esperança e salvação. Graças a Deus. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.